Olá, professor, boa noite. Eu me chamo Eduarda e vou estar explicando um pouquinho o que eu consegui entender, o que eu consegui fazer sobre a questão de dados. Eu escolhi, então, o banco de dados espalhamento de doenças com motivações do clima. E por que que eu resolvi pegar esse, né? Porque ele é um conjunto de dados sintético, né? Então, onde ele vai reunindo as informações climáticas, ambientais, epidemiológicas, socioeconômicas de 120 países entre o ano de 2000 a 2023. São bastante dados, por isso que eu acho que eu não consegui me entender muito bem, mas o que eu consegui fazer, eu vou estar mandando. Então, ele foi criado para analisar a relação entre essas mudanças, né? Climática, poluição, propagação de doenças, né? Infecciosas, como malária, dengue, cólera, doenças de Lyme. E é uma coisa ideal que eu acho que é para a previsão, né, de novas anomalias, né? Agrupamento de riscos de diferentes regiões. Então, aqui nesse primeiro item, a gente tem que é o carregamento do arquivo, né? Aqui a gente consegue estar percebendo que é uma tabela, né, de dados que contém cada registro. Que aqui, que nem no meu caso, a gente tem 34.560 exemplos diferentes. Que tem aqui que nem o ano, o mês, a região, precipitação de chuva e etc. Onde nós podemos ter o tape, né, que é o tipo numérico, que é separado pela categoria, né, que a gente tem a categoria numérica, né, que a gente consegue estar vendo. E também temos a parte do role, né, que é a função. Então, é a característica ou tributo que ele está nos dando aqui. E já vindo aqui para a segunda parte, que é a visualização da tabela, a gente consegue ter os dados de espalhamento, né? A gente consegue estar tendo o country, que é o país, o local de registro, o mês, o ano da que foi feita a média, mês da medicação, região e etc. Aqui tem todas essas informações contendo o número de dados que dá aqui para nós nesse estudo. Aqui já nessa terceira parte a gente tem a estatística das variáveis de dados do espalhamento. Essa tabela ela vai dar para nós tudo que a gente precisa estar sabendo. Para mim está sendo bem difícil por estar em inglês e eu não entendo. Então, o que eu consegui fazer, eu vou estar explicando aqui. Aqui nesses colors a gente consegue estar selecionando o que a gente quer analisar, que nem a região. A gente consegue estar vendo a distribuição, a moda, média, dispersão, mínimo, máximo de cada região. Tem a região central, a região norte, a região sul e assim por diante. Aqui ele vai dar vários dados importantes para nós, que a gente consegue estar analisando quais doenças tiveram mais desenvolvimento em cada região, que nem que se a gente vir na malária, a gente consegue estar percebendo que várias coisas super importantes, que é a questão da moda, a dispersão, como variam de um caso para o outro. Então, aqui, essa parte vai dar para nós tudo que a gente realmente precisa estar sabendo já do nosso estudo de caso. Aqui nós já temos o gráfico, né, que tem a distribuição de dados da questão do espalhamento, né, das doenças e etc. Aqui a gente consegue estar percebendo extremamente tudo que a gente precisa estar analisando. A questão da frequência, a questão da linha até o final onde ela vai. Aqui, como o senhor explicou, a gente consegue estar alterando se a gente quer visualizar mais, se a gente quer visualizar menos, que seja um formato bom para a gente estar conseguindo analisar. E para nós ter o que a gente precisa estar realmente vendo aqui e aprendendo. E já vindo para cá, a gente tem, né, o bloco Bloxplot, que aqui a gente consegue estar vendo a distribuição estatística, né, de uma variável numérica com base em suas dispersões, né, que são os valores mínimos, valores baixos, a mediana, os quartis ou máximo e mínimo, né, como eu já tinha falado. Então, o que o Bloxplot ele vai estar nos mostrando, né? Ele vai estar mostrando a caixa, né, que é entre o primeiro e o terceiro quartil, a linha central, que é a mediana, e outras demais informações. Então, aqui com o Bloxplot, a gente consegue estar, assim, comparando as variáveis mais rapidamente, a gente consegue estar identificando as regiões, né, ou coisas extremas,
aqui no nosso caso, né, a gente consegue estar analisando bem certinho o mínimo, o máximo, a questão da média. E para a gente estar entendendo a variação dos dados. Então, ele sim é uma ferramenta super importante para visualização estatística, né? Que representa por meio do gráfico uma caixa, né? Que é a dispersão dos dados de uma variável numérica. Então, incluindo, como expliquei já para o senhor, a média, o quartis, extremos e valores atípicos. Então, é super importante para a gente estar analisando um conjunto de dados. Então, aqui, já nesse caso que eu selecionei, que foi o caso de dengue, né, entre ali os países, a gente consegue estar vendo as variáveis disponíveis, né, que é a precipitação, a VG do tempo, o V do index e o caso de dengue, que foi o que eu selecionei. Então, a variável atualmente ela é selecionada, né, que é o caso de dengue, que é o exemplo que a gente vai estar analisando aqui que eu trouxe. E a gente tem os subgrupos, né, que é a segmentação feita pela região que aparece em verde com a letra C, tá? Que provavelmente que a gente tem aqui que é a categoria. Então, os dados que a gente pode ter ali para ser comparados são diferentes e comparados entre as regiões, né? Que é South, Central, Norte, Este e Iast, que eu não sou muito boa no inglês. Então, o Boxplot, o gráfico, ele vai estar mostrando a média, como eu já falei, o desvio padrão, que é mostrado ao lado da média, e o intervalo dos valores, né, entre o mínimo e o máximo, que são revisíveis na barra. Então, que a gente tem um exemplo, né, que South, a média dele foi de 72,55 casos, mais ou menos 37,0. E a região Iasti, ele teve uma média de 79,57, mais ou menos 37,1, uma das mais altas, que é conforme que a gente consegue tá analisando. Então, a gente consegue estar vendo aqui a comparação que tem na parte de baixo, né? Que é o Compare Minas, que a gente tem aqui, que é a diferença entre as médias das regiões, que é esse daqui. E dando continuidade aqui, a gente consegue estar, então, vendo a dispersão dos dados, né? Que é a variação entre esses valores. Quando a gente consegue estar percebendo que os desvios padrões são similares em todas as regiões, né? De 37, 37,2, 37,4, conforme está aqui, né? Então, são dados bastante dispersos, né? Então, isso pode estar significando para nós que há, sim, muita variação nos números de casos dentro de cada região. Então, ou seja, a média sozinha não resume bem o comportamento de cada dado que a gente tem aqui. Então, o que isso pode estar indicando para nós? Que a região Ieste e West pode estar tendo sim mais casos em média. Como a variação é grande, ele pode sim haver momentos com poucos casos, outros com muitos. E regiões com menor média, como South, pode estar sim tendo características climáticas ou ambientais diferentes. Por exemplo, uma menor umidade, uma menor temperatura ou ações mais eficazes de controle. Já vindo para cá, a gente vai ter o gráfico de dispersões, né, dos dados do espalhamento. Então, um gráfico, né, que a gente sabe que é o scatter plot em inglês, ele é um tipo de gráfico que ele vai estar mostrando para nós a relação entre duas variáveis numéricas. Então, ele é usado para visualizar padrões, correlações ou tendências. Não vou mentir que aqui, para mim, foi mais complicado, como os demais, de eu estar conseguindo analisar, de eu estar conseguindo explicar. Mas o que eu consegui visualizar e aprender, eu vou estar passando aqui. Então, eu selecionei aqui o X e o Y, né? E que o eixo X que a gente tem aqui, ele é horizontal, né? Que mostra o mês e o ano, né? De 1 a 12 para nós. E o eixo Y, que é aqui, que mostra regiões, que é central, oeste, norte, etc. Então, cada bolinha dessa aqui que eu selecionei, ela vai representar um ponto dado para nós, que é o exemplo, o caso de dengue ou outra variável. De uma região específica ou até mesmo o mês. Então, o que a gente consegue estar percebendo aqui? A cor. A cor, ela tá variando conforme o mês. Então, que é azul e amarelo. O que vai ajudar a gente a visualizar ao longo do tempo. E o tamanho e forma dos pontos, né? Está igual para todos. A gente vai perceber que não tem uma bolinha menor nem uma bolinha maior. Então, ele não tem diferenciação. Esse fundo colorido aqui que nós conseguimos estar visualizando no mapa, né, ele cria uma densidade ou um destaque para nós, né, que
vai estar nos ajudando a identificar onde há mais pontos concentrados, tá? E o que a gente consegue estar analisando aqui? Eu sei que tem funções da gente marcar X, bolinha, etc, só que eu ainda não consegui pegar muito bem. Então, esse gráfico aqui ele vai estar mostrando para nós quanto, né, do mês e qual a região e quais eventos que estão ocorrendo. Mas ele não exibe aqui para nós uma variável tão assim quantitativa, né, como os números de casos, de dengue. Então, ele é útil para quê? Para a gente estar vendo a distribuição uniforme dos dados, né, ao longo de cada mês e região. A gente está percebendo em quais meses e regiões há mais dados registrados, né? E para a gente conseguir estar conseguindo identificar os padrões temporais regionais. Então, o exemplo que a gente consegue estar citando aqui, que é uma transição, né, de cores da esquerda para a direita, azul, verde e amarelo, que indica para nós uma sequência temporal de janeiro, né, a dezembro. Então, os pontos estão bem distribuídos, sugerindo que há, sim, registros para todos os meses em todas as regiões. Então, como que a gente pode estar melhorando, complementando isso, né? A gente pode estar usando o quê? Tamanho ou cor, né, para representar essa variável. Uma bolinha ou maior, uma bolinha vermelha, né, para estar concentrando uma variável de mais casos de dengue, ativar uma opção para estar verificando mais tendências e trocar o eixo Y, né, da região para uma variável numérica, como a VG, né, de temperatura, com relação ao mês que a gente queira estar escolhendo. E aqui já nós vamos ter a correlação, né, das variáveis contínuas. O que seria nessa questão de correlação das variáveis contínuas, né? Então, essa correlação ela vai estar medindo, né, a força e a direção das relações, né, entre as duas variáveis numéricas contínuas. Que no meu caso, né, a gente está usando a correlação de Pearson, né, que varia mais 1.0, que é a correlação positiva, e 0, que é sem correlação. E a menos 1.0, que é a correlação negativa, que é conforme nós vamos ter aqui. E como é que a gente consegue estar interpretando esses valores? Eu também não sei muito, mas conforme o que eu consegui estar analisando. O air quality, né, ele é a correlação forte negativa. O que significa? É a média, que é a qualidade do ar piora, e o índice aumenta o orçamento de saúde, diminui, ou vice-versa, tá? Esse AVG aqui de tempo, que é menos 0,514, né? É a correlação moderada e negativa. Então, vai estar indicando para nós que conforme os meses avançam, provavelmente que é saindo do verão, a temperatura média cai. A gente tem também aqui o AVG de temperatura, esse que é o caso, né, das dengues, que é mais 0,451, que é o que é correlação moderada positiva, né, que é quando a temperatura aumenta, os casos de dengue tendem a aumentar também. Temos aqui também o AVG de temperatura, o V-index, que agora não me recordo a tradução, mas eu pesquisei, que é a correlação positiva, né? Que a temperatura mais alta estão associadas sim a um maior índice de radiação UV. Então, o que é o esperado, já que ambos dependem muito do Sol. E assim por adiante, né? A gente consegue também aqui mais para baixo, deixa eu aqui, ó, focar nos casos maiores de dengue, né? Que tiveram mais precipitação, que é esse aqui 0,245, que é uma correlação fraca positiva, porque mais chuva tende a aumentar um pouco mais os casos de dengue, que é o que sempre acontece, né? Chove, pode ter sim mais índices do mosquito da dengue ali, que provavelmente que é porque acumula água, né? O ambiente fica ali molhado, as pessoas não têm muito cuidado e acaba tendo essa tendência de aumentar mais o índice de dengue. Temos também aqui essa questão dos casos, que é 0,210, que é fraca, mas positiva, né? Locais ou meses com maior radiação UV tendem a ter mais casos, e assim por em diante. Então, ele tem bastante coisinha assim que a gente precisaria estar explicando. Mas, em resumo, a gente consegue estar vendo que as variáveis mais correlacionadas com os casos de dengue são a temperatura, a precipitação da chuva, o mês, o ano, o índice, e assim por diante, que é o que a gente consegue estar percebendo que pode estar aumentando a questão de riscos. Então, essa questão da correlação das variáveis, a gente consegue estar vendo o porquê. Por que pode aumentar, por que pode diminuir, e assim por adiante.